Será que uma carteira escolhida por voto popular vai ser uma boa carteira de investimentos? Bem-vindos ao meu experimento social chamado Nossa Carteira, onde durante 30 dias eu vou investir dinheiro real onde o comentário mais curtido disser para eu investir. A ideia desse vídeo rápido é dar uma visão de bastidores. Como que eu decidi a ideia de criar esse projeto, como que eu decidi qual o valor que eu investi por cada seguidor e para a gente dar uma olhada em como que está a carteira até o momento. Acho que a primeira vez que eu vi algo que fazia uma dinâmica relacionada ao número de seguidores era um perfil no Instagram. Na verdade, não era um perfil de uma pessoa, era simplesmente perfil que dizia assim que queria empilhar os seguidores da Terra até a Lua. Aí, conforme ele ia ganhando seguidores, ia tendo um post com uma animação que ia montando tipo uma torre humana e aí ia chegar até a Lua, segundo ele. E olhando aquele perfil, realmente eu vi que teve um crescimento bem explosivo. Em poucos posts, a pessoa teve vários seguidores. E aí eu olhei aquilo e fiquei pensando, interessante. Mas o que eu me inspirei mesmo foi esse aqui que eu vou mostrar para vocês, onde o cara, ele é professor de jogos digitais, ele ensina as pessoas a construírem jogos, e aí ele criou esse projeto, onde ele ia investir 1 segundo por cada seguidor que ele tivesse em um novo jogo, onde o comentário mais curtido ia dizer o que ele ia fazer nesse jogo, o que ele ia adicionar nesse jogo, e aí depois que o jogo estivesse pronto, ele ia botar disponível para download para as pessoas baixarem e jogarem. Então é algo que eu achei muito criativo, realmente engajou bastante. E aí eu queria fazer algo relacionado ao nicho de finanças, pegando essa mesma ideia. Depois de me inspirar nele, eu decidi fazer esse projeto chamado de Nossa Carteira, onde o comentário mais curtido vai dizer onde vai ser feito o investimento daquele dia. Decidi fazer isso para dar uma movimentada no perfil e eu confesso que eu também tinha ficado curioso de como é que ia ser uma carteira formada só por voto popular. Será que ia sair uma carteira minimamente coerente? Ou as pessoas iam querer investir só nas coisas mais arriscadas? Inicialmente eu pensei até em fazer essa dinâmica usando as 3 redes sociais que vocês estão vendo aí em tela. Eu ia olhar para o número de seguidores de todas elas, ia considerar comentários de todas elas, mas eu achei que isso pudesse ficar um pouquinho confuso. Então no momento, para considerar o número de seguidores e o comentário que vai definir onde que a gente vai investir, eu estou considerando apenas lá do Instagram. Mas de repente isso aí pode mudar ao longo do projeto. E se tu já está acompanhando a série, tu sabe que eu escolhi 10 centavos por cada seguidor. E algumas pessoas podem estar se perguntando, Felipe, por que tu escolheu apenas 10 centavos? Tu não é muito mão de vaca? Calma que eu vou mostrar exatamente as projeções que eu fiz para decidir esse valor. Então aqui, ó, o valor de 10 centavos. Reparem aqui que eu fiz alguns cenários, que ok, enquanto eu tenho poucos seguidores lá no Instagram, o valor investido por dia não é muito grande. Mas reparem que se seguir uma sistemática de crescimento rápido do perfil, como foi os outros 2 projetos semelhantes que eu citei para vocês, daqui a pouco eu poderia estar tendo que investir R$ 1.000 por dia. Então é bem fácil desse valor ficar bem alto em pouco tempo. Por isso eu decidi ser mais conservador, porque digamos assim, ó, se fosse 10 centavos e seguisse essa dinâmica de seguidores aqui durante os 30 dias, teria um investimento total de mais de R$ 50.000. Se eu botasse aqui R$ 1, olha como o valor já muda bastante. Então, se o perfil crescer bastante, o valor também vai crescer muito. Então, eu quis ser um pouco conservador para daqui a pouco não botar uma meta que eu não conseguisse cumprir. Então, por isso que eu escolhi 10 centavos. E hoje ainda está relativamente tranquilo. O perfil deu uma crescida, mas ainda não deu nenhuma explodida, então o valor está bem baixo. Até eu quero pedir a ajuda de vocês para compartilhar e me seguir lá no Instagram para fazer o valor que eu estou investindo um pouquinho maior para ficar essa série mais interessante. E aí, será que eu vou ter dinheiro para acabar todo o projeto? Ou será que vai passar os 30 dias e realmente o valor investido vai continuar sendo pequeno? Me siga lá no Instagram e compartilhe com mais pessoas para realmente ver o que vai acontecer. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já estou há 7 dias fazendo esse projeto e já teve alguns comentários dizendo onde que eu deveria investir, que está aparecendo agora em tela. E eu vou mostrar agora para vocês como que está a nossa carteira hoje. Olhem aqui a nossa carteira e vejam que basicamente 80% dela está em renda variável. Então é uma carteira muito arriscada. Mas querem saber de uma coisa? Eu vou confessar para vocês que eu achei que a carteira ia estar muito mais arriscada do que ela está hoje. Porque pensem comigo, são pessoas investindo o dinheiro de outras pessoas. Então, muitas vezes, isso faz com que a pessoa não tenha uma tendência a se preocupar com a segurança do investimento. Afinal, se o dinheiro for a zero, a pessoa não perdeu nada. Quem perdeu fui eu.
Por isso eu achei que só ia aparecer criptomoeda, investimentos em ações da Nvidia e coisas que estão muito populares no momento e que também tem uma volatilidade bem grande. Mas eu me surpreendi de ver que tem até CDB na nossa carteira. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na parte de ações a gente tem ações do Banrisul e ações da VEG. Então tem ações num setor que historicamente é bastante rentável no Brasil, que é o setor bancário, e tem ações da VEG, que para muitas pessoas é a melhor empresa da bolsa. E a principal crítica que às vezes as pessoas falam em relação a ela é que ela é uma empresa tão boa, então o mercado já espera um crescimento tão grande sobre ela que o preço dela geralmente já está bem elevado. Então investir nas ações da VEG pode não trazer um retorno muito interessante. Mas se vocês forem olhar para o passado, a gente vai ver que historicamente a VEG tem uma tendência de seguir entregando um crescimento absurdo. Então, para investir na VEG é basicamente esse jogo entre o mercado ter uma expectativa alta de resultado nela e ela realmente entregar esse resultado ou até mesmo superar esse resultado. Se ela continuar fazendo isso, então quem investir na VEG vai ainda ter um retorno interessante no futuro. Na parte de fundos imobiliários, a gente tem dois fundos imobiliários aqui, ó. O Kizu 11, que aqui está classificado como fundo de papel, mas na verdade ele é praticamente como se fosse, claro, não tem as mesmas características de um ETF, mas ele é como se fosse um ETF fundo imobiliário, ou um fundo de fundos, porque a maior parte da carteira do Kizu 11, ela segue passivamente um índice chamado de Suno 30. Então, tem uma parte da carteira do Kizu 11 que tem uma gestão ativa, mas uma grande parte da carteira dela, ela segue um índice. E o XPML11 é um fundo imobiliário do setor de shoppings, um fundo imobiliário muito famoso até desse setor. E o setor de shoppings é um setor que historicamente entrega um resultado interessante no Brasil, apesar de ter passado por maus períodos ali durante a pandemia. Aqui na parte mais segura da carteira nós temos um CDB que paga 100% CDI de um grande banco. E aqui finalmente chegamos a ela na criptomoeda, no Bitcoin, que foi o primeiro investimento da nossa carteira. E como eu falei para vocês, eu achei que a nossa carteira nesse momento já ia estar cheia de criptomoedas, mas até o momento não foi o que aconteceu. E até o momento o Bitcoin que foi comprado na nossa carteira está com prejuízo. E nós vamos dar uma olhada na rentabilidade da nossa carteira aqui só para matar a curiosidade de vocês. Mas é óbvio que 7 dias ou até mesmo toda a duração do projeto, que é de 30 dias, não é um período válido para tu avaliar a rentabilidade de uma carteira que tem como foco a renda variável. Só para vocês terem uma ideia, vou citar um estudo aqui que ficou popularmente conhecido como a carteira de Deus, onde eles pegaram, olharam para o passado, ou seja, eles já sabiam quais os resultados que cada ação teve, e eles montavam carteiras com as ações que tinham os melhores resultados. Então era a melhor carteira possível que eles podiam ter montado em cada um desses períodos. Se eu não me engano era de 5 anos. Então pegava as ações que melhor iam render naquele período, ficava uma carteira com essas ações, depois pegava as ações que iam ser as melhores 5 para o próximo período de 5 anos e assim sucessivamente. Então construindo uma carteira que foi um monstro de rentabilidade, afinal estavam investindo nas melhores ações de cada período. Só que olha que interessante, mesmo essa carteira perfeita, essa carteira feita por Deus, ela não conseguiu evitar de ter períodos onde ela teve quedas de mais de 50%. O termo em inglês é chamado de drawdown, que é basicamente do ponto mais alto até o ponto mais baixo durante um período, qual foi o percentual de queda. E sim, essa carteira perfeita, que teve retornos absurdos e era a melhor carteira que poderia ter sido montada por qualquer pessoa no mundo, teve quedas de 50%. Então acho que isso prova com muito impacto que analisar a rentabilidade em períodos curtos não tem nenhuma significância. Mas só para matar a curiosidade de vocês, para não dizer que eu estou escondendo, vamos dar uma olhada. E essa aqui é a rentabilidade da nossa carteira até o momento. Como eu falei para vocês, as criptomoedas estão com prejuízo no momento que eu gravo esse vídeo em relação à compra que foi feita aqui. E a única parte da carteira, na verdade, que está positiva é a parte de renda fixa ali do CDI. E até o momento a carteira está com quase menos 4% de retorno durante esse mês de criação dela. Lembrando que uma carteira tem que seguir os objetivos de uma pessoa. Se alguém que não tivesse reserva de emergência nenhuma montasse essa carteira com esses ativos, esses percentuais que eu mostrei para vocês, essa pessoa seria louca. Agora, se tu pensar numa pessoa que tem uma reserva de emergência
e ela está construindo uma carteira para o longo prazo, uma carteira bastante agressiva, com bastante foco em renda variável, partindo desses pressupostos, aí sim pode pensar que essa carteira está começando a fazer um pouco mais de sentido. Embora eu acho que 20% em criptomoeda é muito arriscado. Lembrem, por mais que seja muito improvável de o Bitcoin vir a zero, eu até nem lembrava de cabeça desse número, mas eu fui pesquisar aqui. É importante ter em mente que o Bitcoin não tem nem 20 anos. Então ele não passou na prova do tempo. Ele ainda está passando por essa avaliação para ser um investimento que vai perdurar ao longo do tempo. Eu sei que tem muitos entusiastas que acham que sim, que ele é a melhor coisa do mundo e que ele nunca vai acabar, mas quando a gente olha para trás e compara com outros investimentos que têm mais de 100, 200 anos de história, a gente vê que o Bitcoin e as criptomoedas ainda é um mercado que é um bebê que está se desenvolvendo. E aí, o que tu achou desse projeto? Gostou? Achou muito maluco? Comenta abaixo. E compartilha com mais pessoas e pede para elas me seguirem lá no Instagram, porque eu quero fazer esse valor que eu estou investindo aumentar para a nossa carteira ficar bem mais interessante. Será que a gente vai chegar a R$ 500 investidos por dia? Me segue lá e vamos descobrir.